Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja que a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero convidar desde já, antes de estar agradecendo aqui ao Senhor por essa oportunidade, quero convidar toda a igreja para nós abrirmos do Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Quando os irmãos acharem Mateus, eu vou estar falando aqui o capítulo, mas enquanto os irmãos procuram, irmãos, eu vou estar aqui, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, porque nós sabemos que nós não estamos aqui por merecimento, nós estamos aqui por graça. É a graça do Senhor que se renova a cada dia nas nossas vidas. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, irmãos. Mateus capítulo 19, versículo 4. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, se encontra aí no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 19, versículo 4. Todos acharam ou falta alguém? Todos acharam? Ainda falta alguns irmãos para achar. Glória ao Senhor. Nosso irmão Marina já achou? Glória a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 4. Vou ler juntamente com a igreja, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Vou repetir, que é apenas esse versículo, irmãos. Versículo rápido, mas eu vou estar repetindo aqui para os irmãos. Diz assim, Ele respondeu. Foi Jesus que respondeu, Ele respondeu: vocês não leram que no princípio, é bom os irmãos memorizar isso aí, no princípio, que é isso que nós queremos frisar nessa noite. No princípio, o Criador os fez homem e mulher. Só até aí os irmãos já podem se sentar, sempre agradecendo a Deus e dando glória ao nome dele, porque ele é digno de receber toda a adoração da sua igreja, irmãos, porque ele nos amou primeiro, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, eu quero, através desse versículo, que foi um versículo bem curto, mas eu quero, através desse versículo, falar sobre a restauração da paz no lar. A restauração da paz no lar. Quantos lares não estão aí em pé de guerra, E por mais que a gente batalhe, que a gente tente, sempre tem algo que pode acontecer nas nossas vidas, na nossa família e no nosso lar. No contexto dessa passagem, Jesus Cristo, ele estava falando sobre a questão do divórcio, questão do casamento, do divórcio, mas nós não vamos focar nesse tema nessa noite de hoje. Nessa noite, nós queremos falar da restauração do lar. Porque, irmãos, há milhares de anos atrás, Deus, ele criou ali um ambiente. Ele criou um jardim. Esse jardim, segundo a Bíblia, era um lugar maravilhoso. Nesse jardim, possuía ali todas as coisas que o homem precisava. Não faltava nada para o homem. Esse jardim, segundo a Bíblia, é chamado Jardim do Éden. E Deus criou esse ambiente, ele preparou todo esse ambiente para o homem. Note que, primeiramente, Deus não criou o ser humano. Primeiramente, Deus criou o ambiente para que o ser humano pudesse habitar. E Deus, ele criou o melhor ambiente, irmãos, que ele poderia criar para o homem, ele criou naquele jardim. Então ali havia de tudo, havia alimento, havia trabalho também para o homem fazer, porque o homem não foi criado para viver ocioso, sem trabalhar. Foi criado um ambiente de trabalho e foi criado ali, irmãos, todo o ambiente favorável para que o homem levasse uma vida abençoada. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação de mudança. Vai dizer que ele, segundo a sua palavra, irmãos, nos criou para nós sermos primícias de toda a criação. Ou seja, ele colocou o homem como coroa de toda a criação. Agora ele criou aquele ambiente, que era um ambiente de paz, de amor, um ambiente muito lindo que eu imagino, Imagine, irmãos, este mundo está se corrompendo, e este mundo, quando a gente olha as paisagens desse mundo, já é um mundo tão lindo. Agora imagine no princípio, imagine no plano original de Deus, como era esse mundo, como era lindo, Então Deus criou esse ambiente, e Deus criou ali o homem e a mulher, irmãos. Ou seja, Deus estava dando ali início à família. Hoje é o culto da família abençoada, irmãos.
E como nós dissemos, tem muitos lares que precisam de uma restauração. Restauração da paz. Às vezes não é a restauração da estrutura, né? Tem muitas vezes que tem muitas pessoas que vão estar bem na sua casa, vai ter uma casona, uma mansão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um lar. Porque tem muitas pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Tem muitas pessoas que têm uma mansão, mas não têm um lar. Porque o que é um lar? O lar é um ambiente onde nós vamos para descansar. É um ambiente, irmãos, onde nós temos que desfrutar do amor, da paz, da tranquilidade, do descanso. Isso é um lar. Um lar é um ambiente favorável para nós habitarmos. Não é somente habitar, mas é habitarmos de uma maneira, irmãos, abençoada. Então Deus criou um lar e colocou ali o ser humano para criar a família, para dar para a família um lar abençoado. É isso que Deus quer nos dar, irmãos, um lar abençoado. Não apenas uma casa bonita, bem arrumadinha, mas um lar abençoado para a honra e para a glória dele. Então veja que ali Deus começou o projeto da família. Quando nós falamos, irmãos, que a família é um projeto fundamental de Deus, isso não é apenas um jargão de crente, não, irmãos. Isso é a pura verdade, isso é a mais pura realidade. A família é um projeto fundamental de Deus. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher também. Agora vocês vão se conhecer, vocês vão crescer, se multiplicar e encher toda a terra. Vocês vão dar origem a todas as famílias da terra. Através de Adão e Eva, todas as famílias da terra, né, se originaram. Até mesmo os cientistas, eles já pesquisaram e eles entraram aí, irmãos, no acordo, né? Eles concordaram com isso, de que todo ser humano surgiu de um único homem e de uma única mulher. Eles pesquisaram sobre isso, estudaram sobre isso e a conclusão que eles chegaram foi essa. Todo ser humano desse planeta surgiram de um único homem e de uma única mulher. Concordando com a Bíblia, né, que é Adão e Eva quando Deus criou. Então note que ali Deus estava criando um lar e criando a família. Agora, olha só que coisa interessante. Porque Deus, irmãos, Ele queria criar o homem livre. Tanto para obedecer a Ele, para amar a Ele, quanto também o homem tinha ali a chance de errar, a chance de desobedecer. Por que, pastor, Deus fez isso? Sabendo que o homem ia pecar, Deus colocou ali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Justamente para o homem ter o poder de escolha, para o homem poder escolher. Porque se a gente não pudesse escolher, irmãos, nós não seríamos seres humanos racionais, nós seríamos robôs programados apenas para fazer tudo aquilo que Deus quer. E Deus não queria isso, Ele queria que nós tivéssemos opção de obedecer e amar a Ele, irmãos, por livre e espontânea vontade e não por obrigação. Por isso Deus teve que colocar ali aquela árvore, para o homem ter a oportunidade de errar também, para obedecer a Deus de todo o coração. Então Deus falou, está aqui a árvore da vida, vocês podem comer à vontade do fruto da árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer desse fruto, porque o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então Deus nos dá o direito de escolher e ainda nos ensina a escolher certo. Irmãos, na presença de Deus, só não é abençoado quem não quer. Só não é abençoado na presença de Deus quem não quer. Quem não obedece à voz de Deus. Porque ser abençoado não significa que nós não vamos ter lutas. Nós vamos sim ter lutas. Às vezes vamos ficar enfermos. Quero até agradecer os irmãos, né, que estiveram aqui na quinta-feira, os irmãos que dirigiram o culto, né, tomaram conta do culto. Eu até cheguei a vir, irmãos, na quinta-feira, mas eu estava ali enfrentando uma dificuldade, né, na questão da saúde. Não é nada sério, mas era algo que incomoda, irmãos. Já fiquei incomodado algumas vezes aqui na igreja, algumas vezes no trabalho por causa disso. E lá no trabalho, né, eu já tive também que ir no médico, procurar o médico, né, coisa de alergia, né, coisa de pele, essas questões aí. Não é nada sério, mas é algo assim que muitas vezes incomoda. E na quinta-feira estava incomodando bastante. Eu falei para a missionária Neide, né, que já estava aqui, falei para minha esposa, o pastor Evaldo, quando chegou, os irmãos que estavam aqui, eu avisei, hoje eu não vou ficar não, vou para casa, vou me cuidar, né, e se Deus quiser, no domingo eu vou estar aí, em nome de Jesus, e domingo eu estou aqui, irmãos, graças a Deus, já marquei minhas consultas também, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu me considero uma pessoa abençoada, irmãos, mas isso não me livra de passar por enfermidades, problemas financeiros, muitas vezes, problemas emocionais, problemas sentimentais. Todos nós passamos por isso. Então, ser abençoado não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas,
mas nós vamos conseguir superar todos eles, porque nós temos um Deus que está do nosso lado. Então Deus criou para nós sermos abençoados e termos um lar abençoado. Agora, sabe uma coisa interessante, irmãos? Deus criou todas as coisas. Eu fico até pensando sobre isso. E ali, irmãos, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus e em perfeita comunhão também com o próximo. Neste caso, Adão vivia em perfeita comunhão com Deus e com sua esposa, Eva. Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Criou uma ajudadora para o homem. Então eles viviam em perfeita comunhão. Mas note que para Adão ter uma perfeita comunhão com Eva, primeiramente ele tinha que ter uma perfeita comunhão com Deus. Mas chegou um momento, irmãos, que a serpente entrou na história. É uma questão para a gente se pensar também, né? Como é que pode um lugar abençoado por Deus, um lugar criado por Deus, um lugar que Deus criou através do seu poder, um lugar onde não havia pecado, não existia pecado, e o Satanás ainda conseguiu invadir este lugar? É interessante, né? Porque às vezes nós podemos pensar, por que Deus permitiu isso? Irmãos, se Deus ele permitiu a tentação até sobre o seu Filho Jesus Cristo, não ia permitir sobre o ser humano? Era necessário o ser humano passar por uma tentação, porque o ser humano ele ia aprender ali o quão é importante obedecer a palavra de Deus. Porque o ser humano ele passou por essa tentação, ele caiu em tentação e até hoje nós sofremos as consequências disso. Nós nunca saberíamos, irmãos, o quão é importante obedecer a Deus se não tivesse essa história de Adão e Eva na Bíblia. Nós não saberíamos o quão é importante obedecer a Deus. Hoje em dia nós sabemos, irmãos, que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, vem consequências ruins sobre as nossas vidas. As pessoas podem até não acreditar em Deus, mas elas mesmas percebem as consequências que vêm quando elas desobedecem a palavra de Deus. É por isso que este mundo está se acabando. Então o homem precisava ali ser provado naquela hora, porque Deus a ninguém tenta. Deus até permite a tentação do Satanás, mas ele não tenta ninguém. Deus ele prova. E ele nos prova não para nos fazer cair, mas ele nos prova, irmãos, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo é que nos tenta para a gente cair, mas Deus nos prova para nos colocar de pé, para nós ficarmos cada vez mais fortes. O diabo nos tenta para nós ficarmos parecidos com ele. Deus já é diferente. Deus nos prova para nós ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então é diferente. O diabo nos tenta para ver a nossa queda. Deus nos prova porque Ele quer ver a nossa vitória. E Ele tem que ver que nós somos guerreiros na presença dEle. Então note que o Satanás entrou ali. Aí, como eu disse, nós podemos perguntar, como pode Satanás entrar num lugar que era perfeito? Irmãos, quando Jesus esteve sobre essa terra e que Ele teve que começar o seu ministério, Ele também teve que ser tentado no deserto. Ele precisava passar por aquilo ali. Só que diferente do homem, Jesus triunfou sobre o diabo, porque Jesus obedeceu a Deus. E Jesus obedeceu a palavra. Por isso que Jesus triunfou. Então note, irmãos, aonde o homem fracassou, Jesus triunfou por todos nós. O homem fracassou no jardim perfeito, mas Jesus venceu no deserto. Muitas vezes, irmãos, nós só queremos ser vencedores no bem bom, né? Quando tudo está bem. Mas quer saber de uma coisa, irmãos? O crente não é vencedor quando tudo está bem, não. Porque quando tudo está bem, o crente relaxa. O crente é vencedor quando está no deserto. É quando a coisa aperta. Que o crente fala, agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar. Quando está tudo bem, a gente pensa assim, de madrugada, 3 horas? Para que levantar 3 horas? Senhor, eu vou ficar orando aqui deitado mesmo, o Senhor recebe deitado mesmo. Eu não estou dizendo que Jesus não recebe, né, irmãos, deitado. Mas tem muitas vezes que Ele quer nos ver de joelhos no chão ali, clamando porque a guerra está travada. Irmãos, já percebi. Tem horas que eu acordo assim 2 horas, 3 horas e perco o sono e falo, não, vou dormir mais um pouco porque eu tenho que acordar 5 horas de novo. Quem disse que eu durmo? Quando eu não durmo eu falo, lá vem coisa, deixa eu orar. Deus Ele quer me ver orando. E normalmente, irmãos, depois desses dias sempre vem uma luta para enfrentar. Então, meus irmãos, é necessário passar por essas coisas. Passar por esse período de deserto, período de provação. Então o crente ele é vencedor mesmo quando ele passa pelo deserto, mas é quando ele se levanta em oração. Então note, irmãos, isso é muito interessante, porque Deus criou o lar, Deus criou uma família, e note que o pecado, ele entrou primeiramente foi na família. O pecado entrou primeiramente foi no lar. E quer saber de uma coisa?
um dos lugares onde nós mais pecamos, irmãos, é na família, é no nosso lar. Pode até discordar de mim, mas é só a gente parar para pensar. Porque quando nós estamos na igreja, irmãos, é uma bênção. A gente vigia, a gente ora, a gente dá glória, a gente se comporta bem. Quando nós estamos no nosso trabalho, a gente procura fazer tudo certinho também para não ser despedido. Quando nós estamos na frente das pessoas de fora, nós procuramos manter ali uma aparência para ninguém falar mal da gente. Mas quando está dentro de casa, irmãos, vai pisar no nosso calo para ver. Aí muitas vezes vem as guerras dentro de casa com a esposa, com o esposo. Às vezes no meio da parentela é um sem falar com o outro, é o outro sem falar com um. Às vezes a família se reúne só para ficar falando mal um do outro. Irmãos, estou falando a verdade aqui. Às vezes se reúne, não sei quem fez isso comigo, e não sei quem fez aquilo outro, e não sei o que, eu não vou mais na casa dela, ela vai ver só, vou falar umas boas para ela ou para ele, né? Aí se reúne para pecar muitas vezes. É a família. É o desafio que nós temos na família. Então note que muitas vezes, irmãos, é o lugar onde nós mais pecamos. E era o lugar que era para nós sermos mais santos. Às vezes é em pé de guerra, né? A esposa com o esposo com a esposa, pais e filhos, filhos e pais, avós e netos, tios, sobrinhos, primos e primas. Sempre tem algum pé de guerra na família. É ou não é verdade? Se eu estiver mentindo, para falar. E quem tiver aqui a família perfeita, me ensina o segredo desse sucesso, que ainda eu não achei. Porque nós somos imperfeitos, né, irmãos? Então, irmãos, note que o pecado, ele entrou em primeiro lugar na família. Então, note, irmãos, assim como o pecado entrou na família, o primeiro lugar que tem que ser restaurado é a família. O primeiro lugar que tem que ser renovado, avivado, é o nosso lar. Porque Deus, ele tem falado sobre isso aqui neste lugar. Não adianta, irmãos, a gente querer ganhar os de fora se a gente não estiver bem no nosso próprio lar. Não adianta eu querer ser um grande missionário se eu não estou conseguindo ganhar nem minha família para Jesus. Não adianta. Não adianta eu querer evangelizar os de fora, irmãos, se eu não tiver sido evangelizado primeiramente por Jesus. Isso é forte, sabe por quê? Esses dias eu tive uma experiência que eu fiquei pensando sobre isso, fiquei matutando. Nós fomos lá para o evangelismo de rua. Aí quando nós chegamos no evangelismo, tinha um rapaz lá que ele estava alcoolizado. Ele estava alcoolizado, mas ele estava falando algumas coisas, estava orando lá, estava falando algumas coisas de Deus, né? E eu estava ali observando, estava na minha. E ali, irmãos, ele falou para a gente ler ali um versículo. Chegou para a jovem, né, que faz parte aqui do grupo, e falou para ler um versículo. E esse versículo, aí a jovem chegou e perguntou, que versículo é esse? Eu falei, só lembro que esse versículo fala de João Batista, né, fala de arrependimento. E aí ele falou, leia Mateus 3, versículo 8. Aí quando eu fui lá na Bíblia, vamos conferir aqui se é isso mesmo, fui lá, né, conferir. Quando eu fui na Bíblia, Mateus 3, versículo 8, falava, sabe o quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu fiquei pensando sobre isso, né, irmãos? Então eu pensei, Senhor, aí quando eu estava em casa, eu fiquei pensando, Senhor, quer dizer que muitas vezes nós vamos sair para evangelizar e nós vamos voltar de lá sendo evangelizados por outras pessoas? Aí depois as pessoas pensam, mas é um bebo, pastor. Às vezes nós temos essa tendência, né, de não dar crédito, porque é uma pessoa que está alcoolizada. Mas eu entendo o seguinte, irmãos, Deus, ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Muitas vezes Ele quer mostrar para o crente como que o crente está, né? Deus não vê como o homem vê, né? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de ficarmos orgulhosos. Às vezes nós vamos estar ali limpinhos, nós vamos estar ali, né, fazendo a vontade do Senhor, evangelizando, vamos estar ali bem limpinhos. Aí nós temos a tendência de pensar que nós somos melhores do que aquele bebo que está ali. E sabe o que a palavra nos ensina, irmãos? Que nós não somos melhores que ninguém. A palavra de Deus fala, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos sem exceção pecaram. Então nós não somos melhores que ninguém. Nós só estamos de pé aqui, irmãos, porque Jesus está conosco nos ajudando. Se não fosse Jesus, nós estaríamos igual aquele bêbado ou pior, irmãos. Talvez não na condição de vício, de álcool, nem nada, mas às vezes na condição de orgulho, de ego, de ressentimento, de falta de perdão. Várias coisas, são vários pecados. Pecado não é só beber e se drogar. Tem vários pecados. Tem pessoa que nunca bebeu e nunca se drogou, mas por dentro, irmãos, está uma pessoa totalmente morta espiritual, pega o tempo todo. Então nós não podemos pensar assim. Deus, Ele usa quem Ele quer, e quando Ele quiser ali dar um tranco no crente, Ele vai dar. Então, meus irmãos, aí eu pensei nisso. Muitas vezes nós podemos sair para evangelizar e vamos voltar evangelizados daquele lugar, porque eu fiquei meditando sobre isso aí. Porque nós temos que examinar nós mesmos.
Não adianta apenas entregar, né, uma sopa, um pão e tudo, sem examinar profundamente como está a nossa vida, como está o nosso lar, como nós estamos respeitando a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. Não importa como o pai é, como a mãe é, o dever do filho é honrar, sem questionar, é honrar. Ah, mas meu pai nunca me honrou. Então você faça a sua parte e honre ele, porque nós temos que fazer a nossa parte. Então, irmãos, o avivamento tem que começar dentro de nós. Agora, como que o avivamento vai começar? Como que a restauração vai começar dentro de nós, irmãos? Note uma coisa, quando Deus criou o homem e a mulher, o homem tinha um perfeito relacionamento com Deus. Mas quando esse relacionamento foi quebrado, aí entrou o pecado, né? E começou a entrar também as intrigas, as brigas, as rixas. Eu entendo, irmãos, que antes do pecado o homem tratava bem a sua mulher, o homem cuidava da sua mulher, o homem protegia a sua mulher. Mas quando entrou o pecado no mundo, irmãos, a primeira coisa que o homem fez foi se esconder, e depois que Deus foi prestar contas com o homem falou foi o seguinte, né? Primeiro perguntou para a mulher: e aí, por que você comeu do fruto, né? E a mulher: ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. E aí quando Deus prestou contas com o homem falou: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, o homem culpou a mulher e culpou até mesmo Deus, né? Foi a mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Então começou, irmãos, a quebra do relacionamento com Deus e também com o próximo, quando entrou o pecado. Por que nós temos uma dificuldade muito grande de nos relacionarmos bem? Por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Quebrou o relacionamento com Deus, quebrou com o próximo também. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João. Diz assim, ó: se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. Se andarmos na luz, ou seja, se tivermos comunhão com Deus, nós vamos ter comunhão com o nosso próximo também. A Bíblia diz assim, irmãos: como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amarmos o nosso irmão que nós vemos todos os dias praticamente, né? Quase todos os dias. Não é verdade, irmãos? Então note, para nós termos um bom relacionamento, para restaurarmos a nossa família, o nosso relacionamento, o nosso lar, a restauração primeiro tem que começar dentro de nós e tem que começar com o nosso relacionamento com Deus. Não adianta eu querer ganhar o mundo todo se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, irmãos. Eu vou perder a minha alma. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Timóteo, ó, 1 Timóteo, Pedro vai estar colocando aí também. 1 Timóteo, irmãos, olha o que a palavra de Deus vai dizer. É um versículo também muito conhecido, que os irmãos conhecem, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó: se alguém não cuida de seus parentes, olha, está falando dos parentes. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ué, pastor, mas parente não é família, não? Se alguém cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua família, parente não é família? É porque, irmãos, nós entendemos o seguinte, né? Existe ali um núcleo familiar, existe a parentela, mas existe também um núcleo familiar, que é da vontade de Deus, daquele núcleo permanecer, até que a vontade de Deus, né, prevaleça naquele núcleo familiar ali de novo. Vou explicar para os irmãos entenderem, ó. Deus, ele falou assim, ó: o homem se juntará com a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Deixará o homem pai e mãe. Olha, deixará o homem pai e mãe, se juntará com a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Porque, irmãos, chega um momento que é hora da gente sair daquele convívio, né, com a família ali o tempo todo e a gente formar outra família. É necessário muitas vezes a gente sair das asas, né, debaixo das asas da mãe, do pai, dos cuidados ali do familiar, e a gente formar outra família, porque nós precisamos ter essa experiência de cuidar de uma família também. Como que nós vamos cuidar de uma família, irmãos, se a gente nunca sair debaixo das asas dos pais, ou talvez da tia, né? Tem pessoas que já perderam os pais, talvez da tia, de uma pessoa que cuida da gente. Deus, ele não quer que apenas a gente seja cuidado, ele quer que a gente aprenda a cuidar também de uma família. O que Deus falou para Abraão? Deus falou: Abraão, você vai sair da tua terra, você vai sair da casa dos seus pais, você vai sair do meio da sua parentela e você vai para um lugar aonde eu lhe mostrarei. E quando Deus mandou Abraão para este lugar, o que Deus prometeu para Abraão? A sua descendência será maior
será mais numerosa que as estrelas dos céus e os grãos de areia de todas as praias, né? Os grãos de areia dessa terra. Ou seja, Abraão, eu vou te dar uma família, você vai formar uma família. Mas para você formar uma família, você vai ter que sair do leito, do convívio da sua família para você formar a sua própria família. A Bíblia nunca nos ensinou a nós abandonarmos nossos parentes, não é isso. Mas está falando da gente ter a nossa própria experiência de formar uma família. Então o núcleo familiar é o esposo, é a esposa, é os filhos. Chega um momento que os filhos também vão sair e vão formar a sua própria família. Esse é o ciclo bíblico que a Bíblia quer que aconteça, irmãos. Mas nós nunca vamos abandonar um parente nosso, né? Porque primeiro os nossos pais cuidam de nós, depois nós vamos cuidar dos nossos pais. Graças a Deus minha mãe ainda está lá inteirona, né, irmãos? Minha mãe nem... Quem vê minha mãe não fala que ela tem aquela idade que ela tem, né? Quem vê minha mãe não fala. Parece uma menininha ainda, minha mãe. Então, irmãos, graças a Deus minha mãe tá forte, mas eu já estou atento a tudo. Eu sei que vai chegar um momento que ela vai precisar de mim. E eu falo, Senhor, antigamente quando eu estava no mundão, né? Eu era aquela pessoa assim que não era muito bom de relacionamento, mas agora eu quero que tudo mude. Eu quero aprender a cultivar bons relacionamentos daqui para frente. Senhor, se no mundão eu não honrava minha mãe, agora na presença do Senhor eu quero honrar. E uma coisa nós temos que entender, irmãos, isso não significa que nós temos que estar o tempo todo intocado no meio dos nossos parentes, da casa do parente, não, né? Porque senão vai ter uma hora que vai sair é briga, né? Mas visitar, fazer uma reunião familiar, né? Dia das mães, dia dos pais, né? Um aniversário, isso é de Deus, irmãos. Nós sabemos que depois dessas pandemias, né? A família ficou assim mais distante. Hoje em dia, com a tecnologia, a família muitas vezes quer se comunicar só através das redes sociais, irmãos. Mas isso não é saudável, não. O relacionamento saudável é quando se reúne, irmãos. Mas é claro, né, que família, como eu digo, como a família é muito grande, às vezes sempre vai ter ali um atrito, alguma coisa ali, tem uns que querem, tem outros que não querem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então o núcleo familiar, irmãos, tem que ser preservado. Então essa palavra diz aqui, ó, se alguém não cuidar dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se eu não estiver cuidando da minha família e estiver pregando ainda, irmãos, eu estou envergonhando o nome de Deus. Então, não adianta eu querer ganhar os de fora. Tem que estar primeiro atento ao que está acontecendo dentro da nossa própria casa, irmãos. Então, o avivamento e a restauração tem que começar na nossa família. Porque, irmãos, como eu falei, o lar, ele tem que ser um ambiente onde você vai chegar ali do seu trabalho e um ambiente onde você vai encontrar paz, um ambiente onde você vai encontrar amor, um ambiente onde você vai encontrar tranquilidade, um ambiente onde você vai encontrar felicidade, irmãos. Estamos falando aqui de uma restauração que começa por dentro de todos nós, né? Estamos falando de algo espiritual. Muitas vezes nós cobramos do nosso próximo, irmãos, mas não buscamos a restauração dentro de nós mesmos. Às vezes nós somos muito carrasco com o nosso próximo, mas e dentro de nós como está, né? Às vezes nós queremos mudar a pessoa à força, mas não fazemos força nenhuma para nós mesmos mudarmos. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, nós não podemos esperar que a pessoa mude em primeiro lugar. Nós temos que mudar em primeiro lugar. Porque quando nós mudamos, o ambiente muda. Irmãos, nós não somos capazes de mudar ninguém, mas quando nós mudamos, todo o ambiente ao nosso redor começa a mudar também. Olha só como Deus, ele valoriza o relacionamento. Pai do Senhor, pastor Robson. Olha só como Deus valoriza o relacionamento, irmãos. Olha só que interessante. No capítulo 3 de Gênesis, Deus ele fez uma pergunta. E no capítulo 4 de Gênesis, Deus ele fez outra pergunta. No capítulo 3, quando o homem pecou e se escondeu de Deus, Deus ele perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? No capítulo 4, ele fez outra pergunta para Caim. Ele perguntou, Caim, aonde está o seu irmão? Sabe o que significa isso, irmãos? Quando Deus perguntou, Adão, onde tu estás? Isso simboliza, irmãos, a quebra do relacionamento. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus. Então, quando Deus fez essa pergunta, Adão, onde tu estás? E simbolizava a quebra do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus havia sido quebrado naquele momento. E quando Deus perguntou para Caim, Caim, aonde está o seu irmão? Isso simboliza a quebra do relacionamento com o próximo. Então veja,
Nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, nós quebramos o nosso relacionamento com o próximo também. Pedro, bota mais um pouquinho de grave aí, tira mais o agudo. Então, meus irmãos, relacionamento para Deus tem que ser na vertical e tem que ser na horizontal. Aprendemos isso no estudo bíblico, né? Relacionamento na vertical, relacionamento do homem para com Deus. Relacionamento na horizontal, relacionamento do homem para com o seu próximo. E forma o que, irmãos? Eu perguntei isso no estudo bíblico. O que forma? Uma cruz, né? Os alunos do estudo bíblico aprenderam. Forma uma cruz, irmãos. Relacionamento na vertical e na horizontal simboliza a cruz de Cristo, irmãos. Deus, Ele nos criou para nós termos relacionamentos, irmãos. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, irmãos, nós precisamos de uma restauração. Em primeiro lugar, uma restauração, claro, espiritual. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Certa vez eu tive uma experiência. Pedro, mais um pouquinho de grave aqui, tira um pouquinho mais o agudo, está muito fino. Então, certa vez, irmãos, eu tive uma experiência. Eu cheguei lá em casa, minha esposa já tinha um tempo que minha esposa estava falando assim, ó, William, era bom se a gente tivesse uma televisão no quarto, né? E eu nunca nem tinha me atentado a isso, né? Eu pensei, eu quero parar mais de assistir televisão, para que eu quero televisão no quarto? Pensei, né? Mas ela falou, William, é bom ter uma televisão no quarto. E aí eu não estava dando muita atenção, não. Você acha que não é tão bom assim, não. Mas eu fiquei quieto, né? Aí nós fomos lá para Caldas Novas. Lá em Caldas Novas, né? A gente tem um apartamentozinho lá que a gente paga, né? Que a gente pode ir 2 vezes no ano. Aí nós fomos lá para Caldas Novas, irmãos. Aí tem o quarto, né? O quarto dos meninos e tem o quarto também do casal. No quarto do casal tem uma cama e de frente à cama tem uma televisão, irmãos, tela plana. Aí eu estava ali, né, cansado, já tinha brincado muito na piscina, aí estava cansado e tudo, chegamos com fome, jantamos, aí eu fui descansar. Irmãos, quando eu deitei no travesseiro e liguei a televisão, peguei o controle, liguei a televisão, falei, rapaz, não é que esse negócio é legal mesmo? Não é que é legal ter uma televisão dentro do quarto mesmo? A gente está descansando e assistindo ali algo, né, antes de dormir. Aí vai e dorme com a televisão ligada, né, tem que programar para desligar, senão deixa a televisão ligada a noite toda. Eu falei, isso é legal. Aí chegou um dia, irmãos, que eu cheguei lá em casa. Isso aqui é importante para os irmãos, viu? Eu cheguei lá em casa, aí eu olhei para o meu quarto. Eu olhei para o meu quarto, irmãos, e eu achei o ambiente do meu quarto muito bagunçado. Tinha coisa para todo lado. Irmãos, teve um momento, né, que era o tempo da pandemia. Eu fiz um estúdio para fazer as programações, as lives, e para fazer as programações na rádio web também. Eu fiz um estúdio dentro do meu quarto. Irmãos, e o quarto é um ambiente sagrado. Já levamos até pessoas para fazer programação lá, né? Porque faltava mais entendimento. Porque o quarto é um lugar reservado, irmãos, para o casal. A Bíblia fala que o leito, nosso leito tem que ser sem mácula, sem mancha. É um lugar reservado e sagrado. Aí eu olhei para o meu quarto, eu achei meu quarto bagunçado. Tava ali a mesa, microfone, um negócio desse aí, ó, esse ringue aí. Mesa, microfone, a câmera do computador, né, irmãos? Tudo ali. Aí eu achei aquele negócio bagunçado. Quer dizer, eu achava que eu estava fazendo a obra de Deus, eu até estava. Só que não era num ambiente apropriado ainda, irmãos. Porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eu pensava que estava fazendo a obra de Deus, pregando para os de fora, falando com os de fora, alcançando os de fora, mas o meu próprio quarto não estava um ambiente legal, estava um ambiente bagunçado. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a desmontar tudo. Desmontei a mesa. Hoje ainda, eu faço ainda a programação, irmãos, mas já é outro ambiente. É um ambiente que não está aquele ambiente mais bagunçado igual estava antes. Tem apenas um microfonezinho, faço, e só apenas eu que faço. Os irmãos desse ministério que quiserem qualquer dia fazer uma programação, dá para fazer aqui, ó, na igreja, nessa mesa de som aí. Então, irmãos, eu comecei a desmontar tudo, e aí eu comecei a arrumar o meu quarto. Comecei a botar o meu quarto em ordem. E a primeira coisa que eu fiz para botar o meu quarto em ordem, não foi apenas limpar ali, não. Não, foi pegar tudo aquilo que era velho, que era tranqueira, aquilo que eu pensava que eu precisava, mas na verdade eu não precisava. Comecei a pegar tudo e jogar fora, irmãos. Jogar fora, né? O que dava para usar, usava, o que não dava, joga no lixo. Comecei a jogar fora, irmãos. E aí eu fui mudando aquele ambiente ali, eu fui fazendo aquela limpeza, fui tirando tudo, todas as tranqueiras. Depois que eu terminei de arrumar, minha esposa foi lá e deu uma limpada, daquela caprichada. Irmãos, ficou outro ambiente. Aí nós ficamos até com vontade de passar mais tempo no nosso quarto, de tão bom que estava o quarto. Falei, não estou nem com vontade de sair daqui, de tão bom que ficou. Agradável, aquele ambiente agradável. Ambiente que a gente tem vontade de ficar, irmãos. Isso é Deus nos ensinando. Porque enquanto eu pegava aquelas coisas ali e desfazia, jogava fora, Deus falou assim, ó, sabia, meu servo, que o coração do ser humano, o interior do ser humano é igual a esse quarto?
O interior do ser humano às vezes está cheio de tranqueira, que o ser humano não precisa guardar, acumular. E às vezes o ser humano fica ali acumulando e guardando. No nosso interior, irmãos, às vezes os nossos sentimentos estão cheios de tranqueiras dentro do nosso coração. Às vezes é um ressentimento, às vezes é uma mágoa, às vezes é um orgulho, às vezes é uma inveja, às vezes é um ciúme. Várias tranqueiras nós podemos guardar dentro de nós. E às vezes nós queremos a restauração sim, às vezes nós queremos o avivamento sim, mas nós não queremos nos desfazer dessas tranqueiras que está dentro de nós. E para mudar o ambiente, irmãos, nosso ambiente interior, nós temos que desfazer de todas essas tranqueiras para que Deus possa fazer algo novo. Não adianta pedir o novo de Deus carregando as mesmas coisas velhas. Quando chega o fim do ano, né? Aí tem até as campanhas, projetando 2022, projetando 2023, vai ser tudo novo. Mas às vezes as pessoas continuam com as velhas práticas e quer tudo novo. Quer um 2022 abençoado, mas não pisou o pé na igreja ainda esse ano. Mas quer um 2022 abençoado. Quer um 2022 abençoado, mas não faz nada para a obra de Deus. Mas não adora ao Senhor. Vive para si mesmo, mas quer um 2022 abençoado. Às vezes quer um 2022 abençoado, mas não está liberando perdão no meio da família. Mas quer um 2022 abençoado. Quer ser usado muitas vezes também, mas não quer tirar as tranqueiras de dentro do coração. Então quando eu saí ali limpando aquele ambiente do quarto, irmãos, aí já deu vontade de limpar todos os ambientes também. Já desmontei um estante, já tinha desmontado, né, um estante velho da sala lá. Já comecei tirando tudo da sala. Eu falei, sabia, Nilma, que o ambiente assim mais limpo, o ambiente assim, né, com menos coisas, você sabia que esse ambiente é melhor? É mais agradável? E aí o ambiente da minha casa começou a ficar mais agradável com essa limpeza. Agora, irmãos, antes disso teve que acontecer algo. Para mim ter uma visão tanto espiritual, como uma visão física também do meu lar. Teve que acontecer algo. Essa semana, eu vou estar completando mais uma primavera. Graças a Deus. Essa semana. Irmãos, isso sempre me traz a lembrança da provação que eu tive que passar no ano passado. Muitos aqui acompanharam, irmãos. No dia do meu aniversário, aconteceu assim, nós tivemos que enfrentar uma crise, irmãos, e foi justamente no dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário era na quarta-feira, né? Caiu no dia do estudo bíblico. E foi no dia do estudo bíblico que eu tive até que cancelar o estudo bíblico, porque nós começamos a enfrentar uma situação que na hora eu nem entendi o que estava acontecendo. Na hora eu pensei assim, falei, Deus, o que está acontecendo? Me pegou de surpresa. Só que, irmãos, não era para mim ter sido pego de surpresa. Porque essa provação, Deus já estava nos mostrando há muito tempo o que poderia acontecer se a gente não tivesse ali na visão certa do reino de Deus. Porque realmente nós abrimos este lugar e eu era o tempo todo, irmãos, me dedicando à obra, me esforçando para fazendo a obra, trabalhando para Deus o tempo todo. Mas às vezes estava deixando de prestar atenção no que estava acontecendo no meu próprio lar. Minha esposa que precisava mais de cuidado, mais de carinho, meus filhos que precisavam mais de atenção, nós que precisávamos mais de comunhão, eu precisava de mais de comunhão com Deus e com minha família também. Então estava dedicando muito à obra, só que a obra estava consumindo todas as minhas forças também, e aí eu não estava tendo a visão de como fazer as coisas de uma maneira abençoada. Aí hoje em dia eu entendo, um ano depois de nós termos enfrentado e superado essa provação, um ano depois disso tudo, eu entendo, irmãos, que foi muito importante eu ter passado por aquilo. Porque se eu não tivesse passado por aquela situação, hoje em dia, irmãos, poderia estar na sarjeta, na destruição. O salmista certa vez falou, foi necessário eu ter sido afligido, pois hoje eu guardo a tua palavra. Hoje em dia eu entendo quão foi importante nós termos passado juntos em família e superado toda aquela situação. Porque eu tive o apoio da minha família e tive o apoio também dos irmãos da igreja. Isso foi o suficiente e principalmente Deus em primeiro lugar, né? Até a igreja, irmãos, a igreja que estava desapercebida, esse ministério aqui estava desapercebido. Quando a igreja viu os pastores passando por aquele problema, a igreja se despertou. Porque foi citado aqui sobre a consagração, antes de nós enfrentarmos essa provação, os irmãos estavam dispersos, os obreiros estavam desapercebidos. Essa câmara aí, ó, tinha dia que tinha a consagração, né, irmãos? E eu desligava a câmera para não ficar o alarme disparando. E aí eu olhava para a consagração. Já chegou o dia de eu olhar, irmão, só estava aqui minha esposa e meus filhos. Minha esposa e meus filhos orando, apresentando a igreja, apresentando os irmãos,
e recebendo retaliação, irmãos. Porque já imaginou? Só uma ou duas, três pessoas orando, tanto de retaliação de tantas vidas que vai vir em cima dessa pessoa? Porque o diabo fala, você está orando por essa vida? Pois eu vou atrapalhar a sua vida para você não conseguir orar mais. Chegou o momento que minha esposa estava aqui dirigindo o culto, chegou o momento que nós estávamos aqui pregando, irmãos, mas só Deus sabe a luta espiritual que nós estávamos passando. Então foi necessário esse baque, esse choque para nos despertar. E aí a igreja começou a entrar em oração, as consagrações se levantaram em oração, todo mundo se levantou em oração, né? A consagração, a igreja começou a nos ajudar mais, começou a perceber o quão é importante ajudar os pastores, e eu comecei a perceber o quão é importante, primeiramente, o varão estar na visão certa. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando Deus criou o homem, Deus ele falou, foi para o homem, falou, você não pode comer do fruto. Não foi para a mulher que Deus falou. Deus falou, foi para o homem, falou, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem que teve o papel de receber aquele ensinamento de Deus e passar para a mulher e proteger a mulher. Eu imagino que quando Eva foi enganada ali pela serpente, eu imagino que o homem não estava por perto. A Bíblia não relata que o homem estava ali por perto. E o papel do homem era estar ali, irmãos, vigiando e cuidando da mulher, para a mulher não cair. Porque é melhor ser dois do que um, irmãos. Então o que acontece? A mulher caiu em tentação, mas o papel, em primeiro lugar, é do cabeça da casa. Aí foi a hora que eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu tenho o papel de ser o cabeça da minha casa. Eu tenho o papel de ser o sacerdote e o profeta da minha casa, e eu não aceito Satanás destruir o meu lar. Porque é claro que nós temos a nossa responsabilidade, mas o Satanás ele aproveita os nossos erros e as nossas fraquezas para destruir tudo. Então o inimigo entrou para destruir não só a família, mas para destruir toda a igreja também. Mas ele caiu por terra porque nós nos levantamos em comunhão com Deus, em oração, irmãos. Então hoje, graças a Deus, eu estava pensando sobre isso, falei, Senhor, graças a Deus, este ano, essa semana é o meu aniversário, e de um ano para cá, quantas coisas não aconteceram, quantas coisas não tiveram que acontecer, para que hoje eu pudesse falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças ao Senhor nós não paramos, e graças ao Senhor a igreja está cada vez mais abençoada. É claro que nós temos que manter a vigilância, irmãos. Claro que nós não podemos parar de vigiar nunca, senão o inimigo entra e faz a festa. Mas muitas vezes Deus tem que mostrar onde nós estamos errando. Então eu tive que começar colocando a minha casa em ordem. Primeiro espiritualmente. E depois ali nós começamos a mudar o ambiente da nossa casa, irmãos. Hoje em dia, irmãos, é claro, não é um lar perfeito ainda. Nós não somos uma família perfeita porque não existe família perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Falta muito ainda para melhorar. Eu posso melhorar muito mais. Com minha esposa, com meus filhos. Minha esposa e meus filhos também sabem que podem melhorar muito mais, mas graças a Deus, irmãos, eu posso dizer hoje, testemunhar para os irmãos, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez o milagre, irmãos, da transformação. Ele transformou água em vinho e a alegria tem voltado e voltou ao nosso lar. Aí eu fico observando, né, como que Deus faz. Aí Deus, Ele quer alegrar o lar, aí nos dá uma cachorrinha, que a gente gosta tanto daquela cachorrinha, irmãos, a gente morre de rir daquela cachorrinha. Aí Deus quer alegrar mais um lar, aí manda uma criancinha lá, né? Que a Raquel, Deus manda para a gente cuidar da criancinha lá no nosso lar. Para quê? Para alegrar o lar. Eu já observei uma coisa, irmãos. Às vezes nós temos ciúmes uns dos outros, assim. Às vezes nós temos ciúmes. Eu já percebi assim, irmãos, que às vezes, da minha família mesmo, né? Às vezes algumas pessoas têm ciúme da menininha. Nossa, agora ele só quer saber da menininha. Aí cria aquele ciúmezinho do ser humano, aquele ciúmezinho. Mas preste atenção, irmãos, eu já percebi uma coisa. Deus, Ele sempre coloca uma criança no nosso lar. Sempre coloca, irmãos. Às vezes nós já tivemos nossos filhos, não podemos ter mais. Aí, às vezes Deus coloca um netinho, não é, irmãs Marina? Às vezes Deus coloca um netinho, uma netinha. Quando não é alguém da família, Deus coloca alguma criança para estar no nosso lar. Deus nunca deixa um lar sem criança, já percebeu? Só se a pessoa não quiser e não gostar. Ah, não gosta de criança, só gosta de cachorro. Tem gente que não gosta de criança não, só gosta de cachorro. Deixa a herança até para o cachorro. Aí Deus não vai pôr, Deus, vou botar uma criança ali, não gosta? Mas quem gosta de criança, Deus sempre coloca. Então, irmãos, eu fico observando, nossa, mas meu lar tem ficado um lar tão feliz, tão alegre. Tá a cachorrinha ali, aí depois chega a menina e a cachorrinha fica com ciúme da menina. E a cachorra fica encarando a menina, irmãos. Eu acho graça demais. A menina chega, a cachorra fica olhando assim para ela. Eu fico olhando, o que você quer aqui? Nós pega a menina, a cachorra pula em cima da gente, quer morder a gente. Então, irmãos, isso traz alegria, isso traz paz.
E hoje em dia uma coisa que eu percebo, quando a gente se reúne para conversar, eu, minha esposa, minha filha e meu filho, né? A gente se reúne para conversar, a gente começa a rir um do outro, irmãos. Coisas que antes a gente podia até ficar irritado, dava raiva, hoje a gente faz é rir. Aí minha esposa fala, William, a gente tem que almoçar sempre juntos. Porque, irmãos, às vezes a gente faz um lanche junto ali, almoça junto, né, no balcão que tem ali, mas eu vou confessar para os irmãos, uma falha que eu tenho que melhorar. Eu gosto de almoçar e jantar assistindo televisão, irmãos. O Pedro também. A gente gosta de assistir televisão, então às vezes a gente ainda falha, né, e vai assistir televisão. Só que isso é errado, irmãos, não siga esse exemplo. O certo é se juntar ali na mesa, né, é uma coisa que nós estamos melhorando também lá em casa. Agora, olha só, irmãos, que interessante. Uma vez eu falei, não, mas eu não consigo comer perto da Suzane, não. Por quê, pai? Porque a Suzane parece que está aí brigando com o prato. Ela pega ali o garfo e a colher, irmãos. Quando tem um bife, ela pega o garfo e a colher e parece que quer ela esquartejar o bife. Fica pá, e batendo no garfo. Eu não aguento não, fico agoniado demais com esse jeito. Eu não sei se é por causa do trabalho. A Suzane, ela costuma fazer tudo na paz, né? Na calma, devagarzinho. Ela vai para o quarto para se arrumar. Estou entregando ela hoje. Ela vai para o quarto para se arrumar, irmãos. É 1h30, 2 horas, né? Mas isso acho que é todas as mulheres. Agora, irmãos, para comer... Eu falei, eu não aguento isso não, moça. Esse barulho, eu fico agoniado com esse negócio. Mas aí, irmãos, eu tenho que superar isso, né? Tenho que superar isso. Então, às vezes, não é que eu não quero. Às vezes, eu não consigo ficar agoniado. Eu fico pensando, será que no trabalho dela é assim mesmo? Os colegas dela devem ficar olhando assim, meu Deus do céu, isso tudo é para atender telefone? Todo mundo é assim lá. 20 minutos para comer no serviço dela. Então, irmãos, às vezes não é porque eu não quero, às vezes é porque eu não consigo ficar. Mas, irmãos, é coisas que tem que ser melhoradas. Mas hoje em dia a gente ri disso. Porque antes eu ficava irritado. Falava, por que essa menina não come direito? Está querendo esquartejar o bife aí. Não é, irmãos? Aí pega o garfo assim, fica, parece que está fazendo omelete. Então, irmãos, hoje em dia a gente ri dessas coisas. Mas antes eu ficava irritado. Ficava irritado com raiva, não conseguia comer perto dessa menina não. E saía. Isso é de Deus, irmãos? Não é de Deus. Então Deus, ele vem trabalhando isso dentro de nós, irmãos. Então note, irmãos, às vezes a gente espera que o próximo mude, né? Que o nosso companheiro mude, ou a nossa companheira mude. Mas, irmãos, comece mudando você mesmo. Nós temos que ir aos pés da cruz. Mas nós não podemos querer obrigar que o outro também vá. Fala, eu vou aos pés da cruz e você vai ter que ir de qualquer jeito. Não, vá você aos pés da cruz. Sabia que nós ganhamos muito mais as pessoas, com o nosso aquebrantamento do que com as nossas palavras? Às vezes nós queremos brigar, né? Usamos até a palavra de Deus mesmo, mas queremos brigar, forçar as pessoas a se transformar. As pessoas não se transformam. Palavras duras muitas vezes. Aí a Bíblia fala, meu filho, a palavra calma, ela despista a ira, né? Não me lembro direito do versículo. A palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. Aí Deus fala, né, meu filho, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Outra coisa também, lá na carta de Pedro, a palavra de Deus vai dizer para a mulher, né, que quer ganhar o esposo. Mas eu entendo que isso serve tanto para a mulher quanto para o homem, irmãos. Aí na carta de Pedro, a Bíblia vai dizer assim, ó, que a mulher, para ganhar o esposo, ela não vai ganhar com palavras, ela vai ganhar pelo seu procedimento, sendo fiel a Deus e sendo uma mulher sábia, vai ganhar o seu esposo. E às vezes, como diz o pastor Everaldo, né, às vezes a mulher quer ficar pá, aí o homem já começa também a se irritar, e vira o incrível Hulk. Aí não adianta nada, irmãos, adianta? Só piora, né? Então, irmãos, o nosso aquebrantamento é muito mais eficaz. Se a pessoa vê a gente aquebrantado, transformado, a pessoa fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Mas eu estou tão gostando do jeito dele, do jeito dela, que eu vou querer isso para mim também. A pessoa vai querer. Então, nosso testemunho, irmãos, nossa maneira de agir fala muito mais do que as nossas palavras. Então, quando nós mudamos, todo o ambiente começa a mudar ao nosso redor. Eu vi a necessidade de eu mudar, até mesmo aqui no ministério. Aí eu vi que a gente estava fazendo muita obra, mas já estava começando a ficar desequilibrado, estava começando a ficar um fardo. Aí nós reunimos os obreiros, espera aí. Então vamos aqui, evangelismo agora só é de 15 em 15 dias. A consagração vai ter 2 vezes na semana, mas é porque é necessário mesmo. Temos que orar mesmo. É mais oração, não é menos oração não, né? Mas vamos equilibrar as coisas. Os irmãos vão nos ajudar, cada um vai fazer uma coisa. Vai ter as lideranças dos grupos. Levantou, graças a Deus, o casal de pastor, missionários, os irmãos que estão sempre nos ajudando, os irmãos que limpam a igreja. E aí, irmãos, nós entendemos a importância de ter equilíbrio. Aí trouxemos um equilíbrio para a igreja, é claro que podemos melhorar. Trouxemos um equilíbrio para o meu lar,
Porque eu vi que uma das coisas que pode destruir o lar para os pastores, para as lideranças, sabe o que é? É trazer problema de igreja para dentro do lar. Irmãos, às vezes nós estamos ali irritados com alguma coisa, ou chateados com alguma situação da igreja, preocupados com alguma situação. Quantas vezes eu já acordei de madrugada e falei, Nilma, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, Nilma, isso, e está dando errado isso. Aí minha esposa também já não dormia. Aí já não conseguia estar bem para a consagração, estar bem para dirigir o culto. Então eu vi que aquilo ali, irmãos, nós precisamos ter as experiências para a gente ter sabedoria, senão a gente não aprende. Eu falei, não, isso é prejudicial. E não é só coisa da igreja não, coisa do seu trabalho também. Vai levar problema de trabalho para dentro de casa também, você vai atribular todo mundo. Às vezes seu chefe te irrita lá, você chega em casa, aquele meu chefe, eu quero matar ele. A esposa já fica preocupada. Então, irmãos, nós temos que saber separar todas as coisas. Separar cada coisa no seu lugar. Igreja é igreja, a obra da igreja é a obra da igreja. A obra de Deus nós nunca abandonamos em momento nenhum, porque a obra de Deus não é só dentro da igreja. A obra de Deus mais importante começa no nosso lar, na nossa família. Então eu falei, igreja é igreja, a obra que nós fazemos fisicamente para a igreja é obra da igreja, mas o meu lar é o meu lar, o nosso lar é o nosso lar, a nossa família é a nossa família. Nós temos que blindar a nossa família. E aí nós começamos a ter cuidado com quem nós trazia para dentro de casa, porque nós não tiramos as tranqueiras, irmãos, foi só as tranqueiras materiais, não. Nós tiramos também as tranqueiras espirituais para dentro de casa, irmãos. Tiramos as tranqueiras espirituais também. Porque da mesma maneira que a serpente invadiu um lugar perfeito, que era o jardim do Éden, irmãos, para invadir o nosso lar, só basta uma brecha. O diabo entra dentro da nossa casa e destrói tudo. Então, meus irmãos, nós não podemos pensar que o problema é que a culpa é do outro. Foi por isso que Adão e Eva não foram restaurados ali naquele primeiro momento. Porque quando Deus foi prestar contas, Eva poderia ter falado, Senhor, realmente eu pequei, realmente eu errei. A serpente veio aqui e me ofereceu essa fruta aqui, mas eu não deveria ter comido, porque eu deveria ter obedecido o Senhor. Me perdoe, eu errei. Bastava ela falar só isso. Adão, ele poderia ter falado, Senhor, realmente fui eu que pequei, fui eu que errei, porque eu deveria ter cuidado da minha esposa e não cuidei. Então, irmãos, quando nós vamos para o pé da cruz, nós não temos que querer obrigar o outro, nós que temos que ir. Quando nós erramos, nós temos que falar só isso. Eu errei, pronto, e acabou. Não é aquela história, eu estou errado, mas você também está. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina sim que nós temos que corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros. Não tem a história da trave que está no olho, que nós temos primeiramente que tirar a trave do nosso olho para querer tirar o cisco do olho do irmão? Aí tem muitas pessoas que pensam assim, é proibido eu tirar o cisco do olho do meu irmão. Não, irmãos, a Bíblia em momento nenhum proibiu você tirar o cisco do olho do irmão. Não proibiu. Só que a Bíblia falou o seguinte, primeiramente você tira a trave que está no seu olho, para aí sim você vai enxergar bem, aí você vai poder tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas primeiro tira a trave que está no seu. Então a Bíblia nos ensina sim a corrigir uns aos outros, irmãos, mas quando nós assumimos nosso erro, não é ficar jogando na cara o erro do outro, não. É falar, realmente, eu estou errado e eu preciso mudar. A pessoa também vai se tocar e vai falar, eu também estou errado e preciso mudar também. E aí, irmãos, nosso lar vai ser transformado, o nosso lar vai ser restaurado. Mas para isso, temos que ter em primeiro lugar a comunhão com Deus. Não adianta a gente querer ter bom relacionamento com o nosso próximo, se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus. Pastor William, o meu lar está em pé de guerra. Mas eu pergunto, você está orando? Você está jejuando? Você está fazendo propósito pela sua família? Ah, pastor, mas eu fiz propósito durante toda a minha vida e teve um familiar meu que não quis se converter. Irmãos, aí é ele e Deus. O que nós temos que fazer é a nossa parte, irmãos. Nós não temos outra opção. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou orar não vou pagar preço por essa pessoa não, porque essa pessoa não quer, deixa ela morrer para lá. Não, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós não temos opção. Orar, ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, que aí todo o ambiente ao nosso redor vai mudar. Assim como o ambiente ali da minha casa, do meu quarto mudou quando eu dei uma arrumadinha ali na minha casa, é também na nossa casa espiritual, irmãos. Colocar tudo no lugar, colocar tudo em ordem e jogar tudo que não presta para fora. Sabia, irmãos, que o ambiente da nossa casa é muito importante? Porque não importa se você tem uma boa condição social ou se você não tem muitas condições sociais, irmãos. Não importa isso. Pobreza não é sinal de relaxamento, não é sinônimo de relaxamento, sabia, irmãos? Pobreza não é sinônimo de desleixo. Às vezes nós visitamos uma casa assim do interior, né? A casa bem simplesinha do interior, mas a casa, ó, só o brinco. Tudo arrumadinho.
Às vezes você vai no quintal, o quintal não tem nem piso, né? Não tem nem piso, concreto não tem. É o quintal que fala terra batida, né? Que fala. Às vezes o quintal é de terra batida, mas é o quintal bem limpinho, bem varridinho, bem capinadinho. Então não depende das condições sociais, irmãos. Depende da gente se levantar e falar: eu não aceito um espírito de miséria dentro da minha casa. Eu não aceito um espírito de muturo dentro da minha casa. A minha casa vai ser uma bênção, a minha casa vai ser bonita, o meu lar vai ser um lar abençoado. Não aceite, irmãos, espírito de miséria, espírito de pobreza dentro da sua casa não, porque nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que tudo pode fazer. É o diabo que tem que viver na miséria. Aqui nós não pregamos teologia da prosperidade, não que todo crente tem que ser milionário. Nós não pregamos isso não, irmãos. Mas nós também não pregamos que o crente tem que ser miserável, não. O crente pode comer o melhor dessa terra em Cristo Jesus. É só não deixar se contaminar. Seu lar pode ser abençoado, pode ser próspero, pode ser, a sua casa pode ser a casa mais linda que tem, irmãos. Certa vez o pastor Everaldo deu um testemunho, né? Que chegou um vizinho lá na casa dele, tinha tanta tranqueira na frente da casa dele, que o vizinho chegou lá e falou: pastor, a sua casa é a casa mais feia da rua. Foi sincero, né? E foi necessário, porque o pastor Everaldo começou a olhar assim, ele bota a mão na cintura, né? O pastor Everaldo começou a olhar e viu mesmo, tanta tranqueira que tinha na casa dele, disse que saiu tirando tudo. Mas irmãos, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus, irmãos. Então nós não podemos aceitar isso. Podemos comprar ali uma lata de tinta, né? Passar uma massinha ali, pintar. A igreja aqui, irmãos, os irmãos, às vezes os irmãos me ajudam, mas normalmente é eu que pinto. Eu saio pintando nas igrejas tudo. Lá em casa eu que pinto. Banheiro fui eu que arrumei. Quase fico cego, que caiu uma pedra no meu olho, mas fui eu que arrumei. Então, irmãos, nós não precisamos aceitar a miséria. Não precisamos aceitar isso. Nós podemos ter um ambiente abençoado, não somente fisicamente, mas o melhor ambiente que nós podemos ter abençoado, irmãos, é dentro de cada um de nós, com a nossa relação com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra, e quem crê que o seu lar vai ser sempre restaurado, aplauda o nome do Senhor, irmãos, porque Ele está aqui para restaurar o lar, Ele está aqui para restaurar a família, em nome de Jesus. E depois os jovens treinam aquela música lá, irmão Jesuíno: a minha família é uma bênção do Senhor. É o tema do propósito, né? Um ano. Então os jovens treinam e vai ser uma bênção do Senhor.